Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte de jogo aberto com o Renata Fã aí, junto com o Edu da Sena, Ronaldão e também Cicinho comentando tudo sobre o Flamengo, né? Vai falar sobre a escalação aí. E hoje o Flamengo tem um jogo muito complicado contra o Central de Córdoba, né? Fora de casa, o Flamengo perdeu para esse time no Maracanã, mas vai buscar essa vitória tão importante aí que pode ainda se classificar em primeiro colocado. Vamos ver aí o que a imprensa vai falar nesse vídeo aí. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O assunto aqui para falar de Libertadores e do Flamengo. Não tá bem colocado, terceira posição. Precisa vencer o Central Córdoba fora de casa nesta noite. Das 9h30 da noite de hoje, o rubro-negro entra em campo diante do Central Córdoba, na Argentina, precisando vencer para encaminhar a classificação para as oitavas de final. A chegada do time carioca na cidade de Santiago del Estero foi muito festejada não apenas pelos torcedores rubro-negros, mas também pela população local. Por mais que a prioridade do Flamengo seja o Campeonato Brasileiro, o técnico Felipe Luiz deve mandar a campo na noite de hoje o que tem de melhor. No último treinamento antes da viagem para a Argentina, ele deu indícios do time titular. Gonzalo Plata com um problema no joelho e Everton Cebolinha com dores na panturrilha esquerda são os desfalques. Bruno Henrique deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Na zaga, a dúvida fica entre Léo Pereira e Danilo. Com isso, o provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Primeiro, acho muito importante também no estilo que o Felipe quer para o time, essa saída de bola para superar a pressão do rival. Acho que sou mais um jogador de campo nesse momento. Com 4 pontos em 3 partidas, uma vitória por 2 ou mais gols de diferença pode levar o Flamengo até mesmo à liderança do seu grupo, dependendo do resultado do jogo entre Deportivo Táchira e LDU. Aqui está o grupo do Flamengo para a gente situar a situação, para trazer aqui o panorama. O Central Córdoba, até de maneira surpreendente, é o líder com 7 pontos, seguido pela LDU, que vai jogar com o Táchira fora de casa. Quando o Flamengo entrar em campo já vai saber esse resultado. E o Flamengo hoje está na terceira posição com 4 pontos. O Táchira ainda não pontuou neste grupo. Qual é a análise por aí, hein, Rona? Para você, o Flamengo... Surpresa? Primeiro surpresa, de ver onde está o Flamengo, pelo time que tem, né? Surpresa ali. Agora, se o Flamengo empatar, já começa a complicar as coisas. Por incrível que pareça, esse Central Córdoba aí também, que fez o jogo da vida no Rio de Janeiro. Agora, a surpresa é ver o Flamengo de que está em terceiro desse grupo. A gente fez aqui um scout logo no começo que saiu os grupos, que saíram os grupos, a gente falou, o Flamengo aí está disparado. E não aconteceu isso, né? Até agora não. Edu, o Flamengo é sempre um favorito quando disputa a Libertadores, tem um elenco muito qualificado, mas acho que foi surpreendido mesmo, eu concordo com o Ronaldo, não esperava perder diante da sua torcida por uma equipe que não tem tanta expressão em competições internacionais. E agora vai ter o confronto, né, Renata? Principalmente um jogo onde que o Flamengo tem que entrar muito ligado, vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, e se você pegar... esse confronto, se o Flamengo não vencer, acaba se complicando no grupo e isso acaba, de repente, tem mais 2 jogos em casa, mas de repente não vai resolver nada jogando em casa se você não ganhar esse jogo fora de casa. Então o Flamengo tem que ligar o sinalzinho de alerta, né? Por mais que nós aqui colocamos o Flamengo que ia classificar em primeiro, ia classificar tranquilo, mas o futebol já provou que não tem essa não, é dentro do campo, é 11 contra 11, mas o Flamengo tem totais condições de vencer. Eu vejo que esse grupo, ele traz uma situação que não era esperada pela maioria, ainda mais nesse momento da Libertadores. O Flamengo hoje, se ele empatar ou perder,
pode se complicar sim, mas aí vai ter que olhar muito bem para a LDU e para o Central Córdoba. O Táchira tá fora, né, Cicinho? Acho que já era. Já era. Eu também acredito. Acredito que também vai perder, o Táchira vai perder para a LDU, né? Então vai ficar entre essas 3 equipes. E assim como nós estamos olhando essa tabela, Renata, eu acredito que o Felipe Luiz e os jogadores olhando também, dá aquele friozinho na barriga, porque o Flamengo, pode ter certeza, vai entrar hoje em campo para ganhar, não vai entrar para empatar. E o Flamengo, quando entra para ganhar, é difícil você segurar, porque tem jogadores aí de extrema qualidade. Você pode ver, se houver um ou outro jogador que esteja com uma dorzinha, vai entrar em campo, porque é o momento chave na competição para o Flamengo. Então, o Flamengo, se não ganhar hoje, o empate não serve, só serve a vitória. E talvez esse susto que o Flamengo teve pode trazer benefícios, porque hoje a vitória é a única coisa que interessa para o Flamengo para poder classificar. Se o assunto aqui é vitória, temos que falar da goleada. Em jogo importante e fundamental para o Flamengo, e o Rodrigo Jufo viajando pela América. Cara, ele tá curtindo. Por todas as belezas do nosso continente. Cara, a gente solta o Jufo, eu sei que ele tá turistando, se divertindo, conhecendo pessoas. Isso é o mais importante. Como é bom ter um repórter. Vivendo a experiência da Libertadores. Que vive a experiência. Falo pra você, Mari. Olha lá. Olha a carinha o sorriso dele. de quem vive essa experiência. Bom dia, amigos da todos do Sport Center. Estou vivendo essa primeira experiência internacional aqui de Libertadores em Santiago del Estero, a mais de 1.000 quilômetros de Buenos Aires. Uma cidade muito agradável, muito tranquila. Torcida do Flamengo já chegou também. Muitos torcedores do Flamengo a gente vê pelas praças, pelas ruas. E também o povo daqui de Santiago del Estero muito receptivo, muito animado para essa grande partida entre a equipe da casa, o Central Córdoba, que está na liderança do grupo, e o Flamengo, que vive essa grande decisão. Afinal, se o Flamengo perder hoje aqui na Argentina, fica praticamente anulada as chances de ficar em primeiro no grupo. O Central Córdoba vai a 10 pontos e o Flamengo só poderia ir a 10, só tendo o saldo de gols ali em 2 jogos para decidir. Então, se perder, muito provavelmente não consegue mais ficar em primeiro no grupo, vai ter que brigar pela segunda colocação com a LDU ou o Deportivo Táchira, muito provavelmente a LDU. Mas se vencer esse jogo decisivo, o Flamengo pode até assumir a liderança do grupo. Tá tudo embolado no grupo C, dependendo dos resultados entre a LDU e Deportivo Táchira, o Flamengo pode até assumir a liderança. Então uma vitória aqui é muito importante para esse campeonato grande como é a Libertadores e como a torcida quer esse campeonato. O Flamengo já está em Santiago del Estero, nós chegamos antes da equipe, vimos o desembarque no hotel, muita gente para recepcionar o Flamengo, muita gente curiosa aqui da cidade também foi ver o time, foi ver o goleiro Rossi, que foi bastante ovacionado pelo povo aqui de Santiago del Estero. Também De La Cruz, né? Tem muitos torcedores do River Plate, inclusive meu cinegrafista, muito torcedor do River Plate, e o De La Cruz estava lá também, muito ovacionado. E a cidade está tão mobilizada que eu já peguei aqui os 2 principais jornais de Santiago del Estero, ó, o Nuevo Diário, tem na capa Central e Flamengo, outra vez cara a cara, né? A gente lembra da vitória do Central por 2-1 no Maracanã. E eu abro aqui a parte de esporte, que aí já tá maior, ó. Vamos que se pode. Pegar o primeiro lugar do grupo. Se o Central Córdoba vencer o Flamengo, ele está praticamente já classificado. Vou pedir para minha produtora Carol Gonzalez trocar comigo aqui, porque eu também tenho o El Liberal, que está aqui embaixo, ó. Central recebe Flamengo para ir às oitavas de final. Uma partida muito importante, histórica. Eu lembro aqui o Rossi na capa, tá vendo? Rossi foi muito ovacionado, argentino, né? E depois aqui na parte de esporte, ó, El Mengo chegou com sede de revanche, né? Depois da derrota do Maracanã, os jornais destacando aí a sede de revanche do Flamengo. Minha produção aqui, apostos. Então, amigos, é sede de revanche, um jogo muito importante aqui em Santiago del Estero, valendo aí o futuro do Flamengo na Libertadores, de Mari e Bruno. É isso, Jufo, vivendo a experiência e trazendo as informações pra gente de Conmebol Libertadores. Agora atenção, Mário, porque hoje o Jufo e acompanhando o Flamengo, também viagem longa para o Flamengo, viagem longa para o Jufo. E Jufo, é uma partida tão importante, hein, pro rubro-negro? Jogando na Argentina em Santiago del Estero, Jufo.
É isso, Bruno, Mari, uma viagem longa mesmo, cerca de 1.000 quilômetros separam a capital da Argentina, Buenos Aires, até aqui no norte, Santiago del Estero, a cidade mais antiga da Argentina, tá? 1553 foi a fundação de Santiago del Estero, conhecida como a Madre de la Ciudad, né? A mãe das cidades, então a cidade mais antiga do país, mais antiga até mesmo que a própria Buenos Aires. O Flamengo já está aqui. Desembarcou ontem sem 2 jogadores para esse jogo importantíssimo, né? Everton Cebolinha, que sentiu dores na panturrilha na derrota no final de semana para o Cruzeiro, e também Gonzalo Plata, que está com dores no joelho direito, já não atuou contra o Cruzeiro, segue fora. Os dois ficaram no Brasil tratando as lesões. E do grupo que veio aqui para Santiago del Estero está Varela também, que levou um pisão contra o Cruzeiro, mas acabou sendo avaliado e vai ficar à disposição do Felipe Luiz para esse jogo muito importante, porque uma derrota do Flamengo faz com que o time permaneça na terceira colocação e fique a 6 pontos do Central Córdoba, que iria 10. E aí o Flamengo só teria a possibilidade de passar o clube argentino no saldo de gols, já que o Flamengo também só poderia ir a 10 pontos, então o primeiro lugar ficaria praticamente impossível, muito difícil. O Central Córdoba teria que fazer 1 ponto em jogos como a LDU e o Deportivo Táchira. O time venezuelano perdeu todas as partidas no grupo, então muito dificilmente o Flamengo pegaria o primeiro lugar. E isso não está nos planos da equipe, né? O Danilo falou sobre isso, falou sobre a importância de ficar em primeiro, e a gente vai escutar o lateral que chegou nessa temporada, mas já é um dos capitães desse elenco, o lateral e zagueiro Danilo. Vamos ouvir. Uma situação completamente acessível para a gente, mas isso não quer dizer em tom de soberba ou em tom de que a situação é tranquila. Uma situação onde a gente tem que trabalhar muito, mas que a gente tem totais condições de conseguir a classificação, se possível em primeiro, porque isso depois dá moral, dá confiança, e também normalmente nos cruzamentos te faz ter confrontos talvez mais acessíveis, mas eu acredito que é uma situação onde a gente tem total condição de reverter. Pode ter certeza que eu, particularmente, mandando essa mensagem em nome do nosso grupo, não tem ninguém satisfeito com essa posição na tabela. Aí você fala, está em terceira, 1 ponto, 2 pontos, cara, mas o Flamengo tem que estar lá em cima, o Flamengo tem que estar em primeiro, o Flamengo tem que vencer. Uma situação que é desconfortável, certamente, mas nós estamos com um pensamento virado para que a gente possa terminar em primeiro, para que a gente possa vencer as partidas, até porque vencer as partidas que vêm agora, principalmente as partidas fora de casa, te dá uma moral muito grande enquanto equipe, te dá uma consciência, uma sabedoria muito grande de crescimento. Danilo chegou nessa temporada no Flamengo e sempre que esteve em campo o time do Felipe Luiz não levou gols, então Danilo pode ter uma importância muito grande, já que nessa semana o técnico do Flamengo treinou com o Danilo, formando dupla de zaga ao lado do Léo Ortiz. O Léo Pereira, que não vive uma boa fase, fez o pênalti contra o Central Córdoba no Maracanã, também fez um pênalti na última rodada no Brasileirão contra o Cruzeiro no último minuto, então pode ser que ele seja sacado do time e o Danilo assuma essa vaga ao lado do Léo Ortiz. Uma vitória também pode fazer o Flamengo ir à liderança do grupo se a LDU tropeçar para o Deportivo Táchira e o Flamengo fizer 2 gols e passar o Central Córdoba no saldo. Então uma vitória pode levar à liderança, uma derrota pode complicar ainda mais o futuro do Flamengo na Libertadores. Tá tudo em aberto nesse grupo C. Então vocês repararam que o movimento aqui na Praça da Liberdade está menor, né? Daqui a pouco a gente tem que correr para almoçar, porque aqui eles fazem a siesta, amigos. E aí entre 1, 2 horas até as 5, isso aqui fica vazio, você não vê ninguém na cidade. A equipe tem que correr aqui, Bruno, Mari. Liberado então, hein? Meu sonho. Siesta, hein? Que coisa. Da 1 até as 5. Que coisa 4 horinhas de maravilhosa. siesta. Mais pra Roberto. Campinho na tela, vamos lá. Flamengo joga daqui a pouco, mais à noite, contra o Central Córdoba, que tirou 2 pontos, 3 pontos do Flamengo no Maracanã, tô magoado. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, aí a dúvida. Danilo ou Léo Pereira? Danilo ou Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e De La Cruz, aí aqui é muito talento, né? Gerson, Arrasca ou Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Treinador ele, Filipinho. Fernandão. GV, timaço do Flamengo. Não. Pedrinho, aquela, por favor. Fernandão. Contra o time. Aí está com uma plateia grande aqui. Pessoal do Ragatec. Bora que eu já tô no clima hoje, bora. Pessoal do Glória Paz. Todo mundo aqui. Leandrinho tá ali também. Leandrinho que traz a farpela pra gente.
Eu não vou perguntar para não comprometer ninguém, mas vou perguntar para você. Fernandão, esse time que trocou menos de 200 pra gente, nunca na história da Copa Libertadores, um time trocou menos de 200 passes no jogo, nunca. Se botar a gente aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, a gente troca mais de 200 passes. O Central Córdoba trocou 170 e ganhou do Flamengo no Maracanã. Gagueja não, fica com medo não. Time ruim. O time é ruim. Com todo respeito, né? Quando fala com todo respeito, vem uma porradinha. O Flamengo tem obrigação de vencer esse jogo hoje pra se recuperar na Libertadores. Não tem obrigação nenhuma. Tinha obrigação e perdeu em casa. Bigode. Mas eu tenho obrigação de fazer minha cama e se eu não fizer, a Bebel me bate. Então, eu tenho, mas eu não faço. E você não faz? Eu não faço porque eu talvez não tenha tanta disciplina, mas eu devia fazer. Não existe essa parada de obrigação no futebol, eu falei isso. O time dos caras... O time dos caras o quê? Muito limitado. É? Não é não. Esse, não é não. O cara bobo era limitado. Qual a posição o time dele? do Getúlio Vargas, o cara bobo, quase, ó. Toma! Pegou o Botafogo. O Central Córdoba, tem que ganhar a obrigação. Toma! Fritou no Maracanã. 3-0 Flamengo hoje. Central Córdoba é o 11º do Grupo A do Campeonato Argentino, com 15 times no grupo. Tá de brincadeira. Tá 4 pontos à frente do União Santa Fé, que é o último. E é isso que a gente espera que o Flamengo faça mesmo. Ganhe de 3, de 4, de 5. Mas o futebol tem regra, por isso que a gente ama o futebol. Eu concordo com o Fernandão, mas o Flamengo tem sim a obrigação de ganhar, até pelo aspecto de tabela de classificação. Eu acho que a dúvida entre Arrascaeta e Luiz Araújo, hoje é o jogo para ir o Arrascaeta. Tem que começar o Arrascaeta, você tem que começar com a força máxima. Você tem que começar com o melhor que você tem. Ele só pode jogar 60 minutos. Bota os 60 primeiros minutos para ver se consegue resolver o jogo logo. Não vai me preservar jogador, porque hoje o jogo não tem como o Flamengo negociar outro placar a não ser a vitória. Se o Flamengo não ganha hoje, o Flamengo se complica para classificar. Então ele tem o quê, Bigode? Obrigação. Eu não fujo da raia. Aqui não tem muro. Aqui não tem mimimi. Aqui a gente fala o que a gente acredita. O Flamengo tem a obrigação de vencer e, digo mais, de passar o carro no Central Córdoba. Time horroroso do Central Córdoba. Horroroso. E não se se o Flamengo não ganhar, é melhor rever os conceitos. E não se esqueça que eles devem ter o mesmo comportamento que tiveram no Maracanã. Manda menos passes. Cuidado com o contra-ataque. Se der menos de 170, amanhã vem fantasiar de Xuxa. Não tem como, não tem como. Opa, gravou. Não, a gente não tem a fantasia de Xuxa. A gente não tem. A gente tem a da Verde Gaga, lá do Flávio Melo. Que aí eu volto e faço Xuxa achada, tá tudo certo. Bom, palpite. Então repete, GV. Xuxa, me ajude a achar a Sasha. Rapidinho. Vai dormir. Bota a classificação na tela aqui pra gente ver a situação do Flamengo. Né? Fernandão, para de palhaçadinha, que hoje ele dormiu com o Tiririca. Central Córdoba. Pô, isso aqui é sacanagem. Isso é muito bizarro. E aí, é interessante ver por que eu falo que o Flamengo tem essa necessidade, essa obrigação de ganhar. Vou até fazer meu Glória Pax, porque o meu coração, cadê o Solete? Vou fazer, me dá um desconto lá que eu tô precisando. Porque esse Flamengo aqui, tô até palpitando. Você tá tem obrigação de ficar no líder do grupo, Se o Flamengo empata hoje... O Solete é tricolor, então ele vai dar uma secada hoje que eu sei. Se o Flamengo empata hoje, o Flamengo vai a 5, o Central Córdoba vai a 8, e se a LDU ganha o Tátira, a LDU vai a 8. Fica 8, 8, 5. Claro que o Flamengo tem 2 jogos finais no Maracanã, contra os 2 adversários mais pressionado para vencer os caras. Mas você não tem negociação depois. Então o Flamengo ganha hoje. Se o Flamengo ganha hoje, o Flamengo tem grande chance de ser líder do grupo. Onde é o LDU e Tátira? Venezuela. 7 horas. Flamengo é 9h30, Tátira LDU 7 horas. Fala aí do Central Córdoba. Não, é mesmo. Eu tô falando do Flamengo, eu quero que o Central Córdoba se lasque, rapaz. Vai dormir. Eu tô falando desse time de milhão aqui. Porque 1 milhão, Chelsea pode esperar que essa hora vai chegar. Não, vai ganhar tudo. Clebão, me ajuda aí, Clebão. Pô, o Fernandão tá de brincadeira. Vamos fazer o seguinte, a gente botou na dúvida ali. Muita gente, inclusive na nossa live Só Joga em Casa, que hoje temos pré-jogo de Flamengo. 7h30? 7h30 da noite. Vidal fica lá que tem que botar o Danilo, tem que tirar o Léo Pereira. E aí a gente viu um vídeo que viralizou nas redes sociais, a gente vai ver aqui os lances que, por acaso, o Léo Pereira foi infeliz, então a gente está separando aqui para mostrar para vocês. Flamengo e Cruzeiro é o jogo de ontem. Foi um pênalti, uma infelicidade. O Léo usou a perna errada, na minha opinião, acho que é do Fernandão também, sim, que era especialista na posição. Acabou chutando a busanfa do colega, pênalti. Próximo lance, Ferinha. Foi nem na busanfa, foi o tornozelo. Foi tornozelo? Ali, foi o tornozelo do Eduardo. No jogo... Contra o Central Córdoba. Foi toque de mão. Não deu pra entender muito o que ele tentou fazer ali, mas beleza, pegou na mão, pênalti. E aí tem um outro lance também. Eu acho assim, o Léo Pereira tem muito crédito. E aí, foi um carrinho... Esse, pra mim...
São as derrotas do Filipinho, tá? Essa daí, só pra vocês entenderem. São as 3 únicas, né? Até aqui. Por acaso o Léo envolvido, mas essa aí, o que tu achou essa aí? É interpretativo, né, Flávio? Tem o toque ali no Ares, né? Só que até hoje eu não fui convencido. No Ares não faz isso não, que é contra o Fluminense, patrocinador novo é tricolor, é melhor a gente falar que foi pênalti. Claríssimo. Bota no carro. Eu já ia dar uma esperada, inclusive, pra expulsar. Pênalti, muito Pereira. Era pra expulsar o Léo Pereira. Foi pênalti ou não foi? Foi pênalti ou não foi? Ah lá, era pra expulsar o Léo Pereira. Eu vou ficar calado. Expulsa o Léo Pereira. Expulsa o Léo Pereira. Dá a camisa do Fluminense, você olha, tá tudo certo. Bom, vamos fazer o... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Vimos aí a imprensa aí reagindo, né? A esse jogo de hoje, jogo muito complicado aí, né? Entre Flamengo e Central de Córdoba. O jogo é fora de casa para o Mengão. O Flamengo precisa vencer esse jogo, de preferência, né? Até ampliar o saldo positivo de gols aí, para que, se tiver um empate ali de pontos, né? O Flamengo leve vantagem no saldo de gols. A gente sabe que o time do Flamengo é muito superior, só que precisa colocar a cabeça no lugar. Da mesma forma que o Flamengo perdeu no Maracanã, o Flamengo pode ganhar fora de casa, né? Na casa do Central de Córdoba, um time bem fraco, limitado, né? Que não tem muita noção ali de passes assim, né? Trocou muito poucos passes contra o Flamengo e assim ainda venceu, né? Porque um lance ali, por vacilo de Léo Pereira, né? Ele foi inocente, juvenil, né? Acabou tocando a mão na bola ali no finalzinho e acabou sofrendo o pênalti ali, né? Tanto que, a gente for analisar, as 3 derrotas de Felipe Luiz foi por causa de Léo Pereira, né? Lance ali que ele acabou cometendo ali falhas, né? Então acredito que Felipe Luiz agora vai começar com Danilo, que é um zagueiro que vem sendo mais experiente, né? Claro, todo mundo vai errar? Pode errar, né? O Léo Pereira já salvou muitas vezes, já salvou. Só que ele precisa botar a cabeça no lugar agora, né? Descansar um pouquinho e tentar controlar isso aí, né? Voltar a ter sua autoestima mais elevada, né? E confiança para que volte a ajudar o Flamengo mais e mais. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.